Ao vivo aqui, por gentileza, uma mensagem aqui. Estamos transmitindo para mais de 50 entidades sindicais, arcabouço fiscal, onde nós estamos discutindo em termos das preocupações de que o serviço público, de que os servidores não sejam penalizados. Você, com grande experiência, o que você pode dizer no sentido de proteger os servidores públicos, que no Ceará são mais de 500 mil de servidores públicos? Bom, primeiro, se no primeiro ano a apuração da meta de resultado primário não for verificado, o servidor continua tendo o reajuste, pelo menos pela variação da inflação. Se no segundo ano ele também descumpriu a meta de resultado primário, primeiro ano e segundo ano, continua tendo a possibilidade, se o governo assim desejar, de fazer reajuste para todos nós. Eu sou servidor público, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, passei 6 anos, né, sem receber nenhum aumento do governo federal. No terceiro ano, portanto, se descumpriu no primeiro, descumpriu no segundo, no terceiro ano, aí sim, aí poderá haver a penalidade de não ter reajuste aquelas punições que tem do artigo 167-A da Constituição brasileira. E somente no terceiro ano. Ou seja, se o cara descumpriu no primeiro ano, descumpriu no segundo, no terceiro tem que ter algum controle. Se não tiver algum controle... Agora, a minha crítica ao arcabouço é que não há nenhum controle sobre o pagamento de juros da dívida, que é o que eu debato com os meus alunos na sala de aula. No Brasil, nem agora está se discutindo o controle do pagamento da dívida pública brasileira. Sempre ou é no servidor, ou é no custeio da máquina, ou é no investimento. Então, realmente, o Brasil precisa de um novo regramento? Precisa, mas eu acho que continua tendo o problema de não se falar absolutamente nada em relação ao endividamento do setor público e a taxa de juros, né, que o Brasil paga. Uma pergunta, por gentileza. Deputado, só para complementar. Nos últimos anos, houve uma redução da participação da despesa com pessoal e encargos em relação ao PIB e em relação ao próprio orçamento. Nos últimos anos, sequer podemos dizer que são os servidores públicos ou os trabalhadores da iniciativa privada os grandes privilegiados da nação. Porque mais uma medida, porque já existem diversos mecanismos, tanto na Constituição quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque adotar mais uma medida para conter, entre aspas, os gastos com o serviço público, que na realidade nós somos só instrumentos para realizar as políticas públicas, prejudicando, sem concurso público, há 10 anos, a maioria dos órgãos não tem concurso. Eu sou do Banco Central, nós estamos com o menor número de servidores da história do Banco Central. Bom, primeiro ano, reajuste. Segundo ano, reajuste. Nunca tivemos isso. Sem concurso. Nunca tivemos isso. Agora, terceiro ano, se você descumprir 2 anos subsequentemente, essa que está sendo... Porque eu, por exemplo, assegurei que no primeiro e no segundo pudesse ter o aumento. Essa foi uma briga, modéstia à parte, que eu acabei traçando lá dentro do Congresso, pelo espaço que me deram a oportunidade de gerar lá. A discussão é porque você fala assim, como se fosse em cima do servidor. Primeiro, não é. Não existe essa, pelo contrário, está assegurado o reajuste do servidor. Nós estamos falando do terceiro ano, após o descumprimento de tudo. Essa que é eu queria que você, quando fosse colocar que essa questão se dá no terceiro ano, depois de descumprimento de 2 anos subsequentes, entendeu? Certo. Ou seja, agora, em relação ao controle da dívida pública, nem esse governo está tendo coragem de poder enfrentar agora nesse arcabouço. E o concurso público, deputado? O concurso público vem no segundo ano, na impossibilidade de fazer no segundo ano. No primeiro ano ainda vai. No segundo ano, aí sim, há restrições, a não ser concurso público pode ser feito, desde que seja para ocupar vacâncias. E aí pode ser feito concurso. Não há proibição de concurso em nenhum momento, né? Obviamente que você pode fazer concurso para ampliar todo mundo, que aí será vedado isso no terceiro ano, mas concurso para suprir vagas, carências, isso e aquilo, isso tudo é permitido, não tem nenhum problema não. Beleza. A questão, a questão é o patamar que nós estamos partindo. Você falou assim, não pode ter aumento. Por exemplo, aumento, primeiro ano pode. Não pode ter aumento de vagas. É só concurso público. Assim, porém, não é aumento que a gente está tratando. É reposição
Dos quadros, a reposição dos quadros, não. A lei não diz isso. Diz isso, a lei é diferente. Ela condiciona aquilo que for apresentado e as vagas que tiver no ano. No ano. O que for reposição de vagas existentes, ela está provida. Posso até ver aqui para vocês, para poder a gente. Deixa eu ver aqui. Foi, Felipe. Não vamos parar aí. Não, e outro item. Peraí, você não vai correr, não. Peraí. Não, eu não corro, não. O senhor me conhece, né? E outra questão, a contenção do reajuste, ela se dá a partir do segundo ano de descumprimento. Para fazer algum incremento... Proibição de realização de concurso público, exceto para reposição de vacâncias previsto no inciso 4 desse caput. Ou seja, o que for, mesmo sendo despesa obrigatória, mas se for para vacância, e é só o que tem no serviço público, tem gente que se aposenta e não tem concurso, portanto o número de vagas é muito grande, esse com certeza não é o problema do arcabouço. Tem que ver se a vacância ela não está limitada nesse artigo. Nosso agradecimento, deputado Mauro Filho. Eu compreendo a preocupação. Nós tivemos a preocupação nos primeiros e no segundo ano em função de possíveis descumprimentos, mas no terceiro ano a gente tem que ter cautela para o Brasil. Senão a inflação volta de novo, ela vai acontecer. Agora, no Brasil ninguém tem coragem de fazer a discussão que eu faço, que é a discussão dos juros que o Brasil paga sobre sua dívida, que esse ano vai ser de 740 bilhões de reais. E precisamos taxar os super ricos, né, deputado? Mas isso vem agora no segundo semestre, com o imposto de renda sobre dividendos, com a terceira alíquota do imposto de renda, portanto, aguarde. E aí vem coisa boa ainda para nós. Valeu. Boa viagem, deputado. Tancredi, por gentileza, que avaliação você faz deste rápido contato com o deputado Mauro Filho? Eu lamento bastante porque nós temos uma postura do PDT de retirada de apoio a todas as emendas já, por exemplo, em proteger o Fundeb, em proteger o serviço público. Há uma determinação do governo federal de retirar a emenda. E aí eu gostaria de perguntar, infelizmente o deputado realmente está no horário dele, eu queria saber o seguinte: por que a urgência? Por que não se debate? O projeto é bom para o país? Se é bom, por que não discute com a sociedade? Porque eles têm medo da verdade. Nós não queremos que as portas fechadas do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, o destino da nação seja traçado. Não foi para isso que houve mudança no governo federal. Não foi de forma nenhuma, foi para que nós pudéssemos participar do debate, sermos chamados a participar do debate. Atenção, no mesmo dia que vai ser feita a votação desse projeto de lei, vai acontecer uma reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente. E aí eu pergunto, para quê? Porque o que está se fazendo agora é limitar toda a autonomia que essa mesa pode deliberar. Como é que vai deliberar todos os servidores públicos federais, a não ser os civis, né? Porque os militares foram beneficiados nos últimos 4 anos, inclusive nesse ano. Todos os civis estão com uma defasagem, no mínimo, de 40%, e outros de 60%. Como é que isso vai ser recomposto? Por esse projeto que o deputado vem aqui defender, isso não vai acontecer. E eu provo para ele, e a gente pode convidar para fazer um programa com o deputado para discutir, porque ele é realmente um estudioso, ele tem realmente esse compromisso de debater a questão das despesas financeiras, que são as despesas com juros, rolagem da dívida e tudo mais. Porém, o compromisso deveria ser primeiro resolver uma reforma tributária. Como é que você vai discutir o orçamento se você não sabe o que você vai arrecadar? Como é que eu vou priorizar investimentos se eu não priorizo a receita? Né? Então, o que é que está sendo feito? Está sendo está sendo imposto à sociedade restrições desnecessárias. O ministro Haddad tem falado sobre exatamente, não só a questão de 700 e poucos bilhões de juros, mas como as receitas que deixam de ser o custo, que ele fala custo fiscal, né, de você abrir mão de mais de 500 bilhões em receita, e isso não se discute. Isso era a primeira necessidade, o país discutir essas isenções, a quem beneficia, que o próprio governo tem acusado, e não limitar o orçamento da maneira que está sendo feita. Não é verdade que está garantido, porque ele não leu o inciso. O inciso ele delimita
a capacidade de contratação. Ela não permite, por exemplo, que todo o que está na lei, em termos de vagas, né, por exemplo, eu vou citar o caso do Banco Central, porque o que eu conheço bem, né, com os dados, são mais de 6 mil servidores, nós temos 3.400. Então nós poderíamos fazer o concurso para quase 3 mil? Não, nós não vamos fazer e não pode fazer. Não é verdade que pode fazer no limite da vacância. É no limite da vacância que ocorreu no último ano. E aí, essa reposição é ínfima, porque todo mundo sabe o que foi o governo Bolsonaro para o serviço público. Eu gostaria, nesse final aqui do nosso 36º programa ao vivo no Fórum, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, e certamente esta passagem rápida aqui do deputado Mauro Filho ajudou a gente a compreender a importância das entidades, das lideranças estarem aqui para conversar, para pressionar, que você, Tancredi, como um dos coordenadores do fórum, possa dizer para as pessoas. Mencionei, inclusive, que na semana passada houve reunião de comissão das entidades com o deputado federal Edilvan Alencar, que a coordenação do fórum está buscando novas reuniões com estes parlamentares. Hoje a presença aqui no aeroporto de Fortaleza, inclusive chegando aqui a presença do companheiro da diretoria do Sindiodonto, que daqui a pouco vai poder falar aqui com a gente também, mas eu queria pedir que você pudesse dizer para a gente os próximos passos nesta mobilização sobre esse tema tão relevante, com tanta coisa para ser analisada sobre este arcabouço fiscal. Pois é fundamental que a gente consiga aumentar a participação tanto das entidades sindicais como das bases. Nós precisamos levar à base o conhecimento do grau de ameaça que é esse projeto. E aí nós precisamos dessa participação, uma pressão junto aos parlamentares. O que é que nós estamos trabalhando? Com audiências aqui no estado do Ceará, né, porque nós temos figuras importantes, vocês viram aí, o Mauro Filho, por exemplo, né? E nós temos também um deputado do mesmo partido, que é o deputado André Figueiredo, que nós falamos hoje mais cedo aqui no aeroporto, que é uma figura de extrema importância para o serviço público. Ele é, inclusive, o presidente de uma frente parlamentar em defesa do serviço público, e nós vamos atuar amanhã no Congresso Nacional para, em nome de um fórum dos servidores públicos de um coletivo nacional, para reunir com o deputado e cobrar dele apoio a algumas emendas que, inclusive, estou particularmente ajudando a construir, para retirar essas ameaças ao serviço público. É muito importante. Essa colocação do Mauro Filho, ela é um pouco esclarecedora do processo que está acontecendo. Não é prioritário punir novamente o serviço público. Muito pelo contrário. Existe uma grande necessidade da sociedade em ser atendida com mais e melhor qualidade. Nós queremos prestar serviço à população. Não é justo que os servidores que sofreram tanto nos últimos anos sejam novamente punidos. Não é responsabilidade dos servidores. Os servidores têm, muito pelo contrário, com a contenção de despesa que tem sido feita em cima dos nossos salários, ajudado a nação em termos de economia. E agora vamos de novo pagar conta de um governo que não consiga cumprir uma meta? E por que essas metas? É isso que tem que ser discutido. Por que essas metas são tão necessárias e são prioritárias? É porque existe uma mentalidade de que pagar a dívida é mais importante de tudo. Se nós formos olhar o substitutivo, a palavra sustentabilidade da dívida ou o remissivo a ela, é o que predomina, deve ter mais de 20 registros desse termo. E não há nenhum compromisso com a sociedade, por isso que nós precisamos de um arcabouço social. Um arcabouço que, como diz o presidente Lula, colocar o pobre, colocar o povo no orçamento. E isso não se faz cortando o serviço público e direitos de trabalhador.